estamos nas quartas-feiras, nos domingos e aos sábados na igreja, ao longo da nossa vida, ou quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador pessoal, a gente tem que ter um sonho acima de todos, que é as mansões celestiais. Às vezes, em algum momento da sua vida, não sei se aconteceu, na minha já aconteceu, de repente você deitar longe das grandes luzes. Eu acho que já falei isso aqui uma vez. Você olhar para o céu uma noite estrelada e aparentemente você vê tantas estrelas no céu que é impossível ter uma estrela entre uma e outra, aparenta não haver espaço. E quando nós estudamos ou aprendemos um pouco, nos dedicamos a estudar um pouco sobre a astronomia, sobre o universo, nós vamos entender que a estrela mais próxima entre duas estrelas tem aproximadamente 43 trilhões de quilômetros. Entre duas estrelas mais próximas do universo. Ellen White menciona em 3 passagens bíblicas, em 3 citações que ela mencionou, e aqui eu posso citar 2: Vida e Ensino, página 110, ou Primeiros Escritos, página 41. Ela menciona que Jesus virá pela nebulosa de Órion, pela constelação de Órion. Se nós hoje, seres humanos, pudéssemos viajar à velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, daqui, da onde estamos, até a nebulosa de Órion, levaríamos 1.500 anos. Em outras palavras, se nós pudéssemos viajar à velocidade de 2 sondas, New Horizonte, ou as sondas Voyager, é uma velocidade de 64 mil km por hora, não 300 mil por segundo mais, há uma velocidade de 64 mil km por hora, levaríamos 800 mil gerações. Por que eu estou dizendo isso para você na manhã de sábado? Que nós precisamos adquirir, se nós não temos o hábito de pensar no céu, sonhar com o céu. Algumas pessoas passam a ter esse sonho diariamente a partir do momento que ele perde alguém que ele amava, alguém que estava próximo todos os dias, talvez um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia, um namorado, uma namorada, um esposo ou uma esposa, das quais fizeram projetos juntos de entrar nas mansões celestiais, mas por um descuido do destino, que nós poderíamos dizer assim, desde os erros dos nossos primeiros pais, pessoas têm descansado o tempo todo. Mas às vezes nós pensamos que não vai acontecer com a nossa família, e o tempo todo, a cada minuto morrem pessoas no universo. Mas eu acredito que eu sou imune. Vocês acham que eu não sonho em ver o meu pai um dia? Revê-lo? Vocês acham que eu não sonho de rever meus avós que eu amava muito? E bendito é aquelas crianças que ainda têm os seus avós por perto. E normalmente os avós tornam talvez o pai que eles não foram quando tiveram os filhos pequenos. E com o passar do tempo, os pais que se tornaram avós, então eles têm um coração mais macio e começam a dar para os netos o que os pais dizem para não dar. Minha sobrinha tem 10 anos, a Yasmin, mora em Rolimão, Rondônia. Me lembro desde pequena, a primeira vez que ela chegou, que eu cheguei na minha casa, e então ela ia para a casa da minha mãe, e hoje a minha mãe está aqui. Ela não pôde vir porque o pastor Aguinaldo e sua esposa estarão em casa hoje, então ela está esperando a família do pastor Aguinaldo lá em casa. Eu me lembro que a minha irmã um dia trouxe a minha sobrinha cedo, e quem tinha que tirar do carro era eu, nem minha mãe, nem meu pai fazia, era o tio Marcos. A mãe dela saiu, ela chegava criancinha, já falava para minha mãe: vó, eu quero o meu celular, quero o celular. Não sabia nem falar de celular, e ficava com o celular na mão. À tarde minha irmã foi buscar, ela olhou para a mãe dela, sorriu e disse: Ivo, tio Marcos deixou assistir o Pica-Pau. Eu olhei para ela, olhei para a cara da mãe dela e vi que a mãe dela estava brava. E eu falei: mas por quê? Ela não podia assistir o Pica-Pau? A mãe dela disse: não, ela sabe que ela não pode.
assistir. E eu olhei bem para a cara dela e disse: mas você também é boba, né? Você precisava de falar para sua mãe? Agora você não vai ver mais o Pica-Pau. Na cabeça da minha irmã, talvez vocês vão entender, eu assisti quando era criança o Pica-Pau. O Pica-Pau ele só faz coisas erradas, mas ele sempre se dá bem. Então na cabeça da minha irmã, não era para ela assistir. Mas eu sou tio da Yasmin. Se a Yasmin fica brava e fala: eu não quero mais na casa da avó porque eu não quero ver o tio Marcos, ninguém vai fazer ela ir lá porque ela não quer me ver. Eu não posso obrigar a Yasmin a gostar de mim, mas o pai dela e a mãe dela, mesmo corrigindo, ou até mesmo batendo, como a Bíblia menciona, Provérbios 23:13, uma pequena correção, vai ser sempre filha dos pais delas e sempre vai estar ali com os pais. No outro dia pela manhã, novamente a minha irmã leva ela lá porque tinha que levar cedo. Ela ainda não dormia na casa da minha mãe. Na maior cara de pau, ela olhou para mim e falou: tio Marcos, deixa eu assistir o Pica-Pau no seu celular. Olhei para o olho dela e falei: você vai contar para sua mãe? Ela falou: não, tio. Eu falei: pega o celular. O tempo passou, mais para frente eu contei para a mulher, e ela nunca mais contou para a mãe dela. Mas é porque eu queria agradá-la. Às vezes os avós recebem os netos em casa e a mãe fala, e a mãe da criança fala para a mãe dela, que a avó: não deixa fulano de tal comer isso, aquilo, não deixa comer doce. E a mãe às vezes sai do trabalho, quando fecha a porta, a vovó vai dizer: vamos para os doces? E conta para a mãe. Não é certo, mas é uma forma de agradar as pessoas também. É claro, quando a criança cresce lá na frente, eu conheço crianças que até hoje não tomam Coca-Cola. A minha sobrinha não toma, ela toma refrigerante, mas Coca não. E às vezes eu estou perto dela e ela me repreende: tio, não pode tomar Coca, Coca faz muito mal. Eu falei: nossa, eu esqueci, eu estou tomando a Coca, me desculpa, eu esqueci. Não, era para pegar a Coca. E eu falo isso para ela, para não contrariar ela. E às vezes, como nós estamos contrariando Deus? Quantas vezes eu tenho pedido oração pela minha família, por motivo de saúde, mas eu não dou um passo para mudar a minha alimentação. É mais fácil eu vir para a igreja e pedir oração do que eu mudar a minha alimentação. Somos o que comemos. E com esse pensamento, para adentrarmos o tema, que não vou delongar, assim como estamos uma vez mais, vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento tua palavra está sendo aberta. Capacite-me, Senhor, para que eu possa falar aqui nesta manhã de sábado, não de mim mesmo, mas que eu possa falar, inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 2, versículo 9. E esse versículo que nós vamos ler agora no final, que não vou demorar muito, vamos ler novamente. 1 Coríntios 2, versículo 9. Quando estudávamos ali, recapitulando a lição, o irmão lá atrás mencionou o apóstolo João ilhado ali na ilha de Patmos, cercado pelo mar Egeu, por aproximadamente 14 meses, foi o período que ele ficou ali na ilha de Patmos. Ellen White, irmã, menciona que era o discípulo amado. João foi o único apóstolo, o único discípulo que morreu de morte natural. Os outros todos foram o quê? Assassinados. Naquele momento ali, em meio àqueles piores homens que havia na face da terra, naquela região, estava um discípulo, que tempos atrás a Bíblia menciona que era considerado filho do trovão. Anos mais tarde, após Jesus ascender aos céus, ele começou a mudar completamente. Foi o discípulo que mais escreveu sobre o amor. E ali, ligado em meio àquelas pessoas, então, ele tinha visões. Deus permitia que ele pudesse ver o céu. Ele mencionou aqui, em 1 Coríntios 2, versículo 9. Perdão, aqui Paulo que escreveu. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, é que Deus preparou para aqueles que o amam. E agora que vem João 14, de 1 a 3. Paulo escreveu: mas as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do ser humano, é que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas coisas que conhecemos na vida um dia terão fim.
Jesus proclamou o céu como lugar real e a promessa foi feita aos discípulos ali em João 14, de 1 a 3. Ele estava ali e ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele menciona algo aqui: na casa de meu Pai há muitas moradas. Naquele momento ele estava então se afastando, separando os apóstolos, daquelas pessoas que quando estavam no Monte das Oliveiras, no lugar específico que era de fronte, podemos dizer hoje a antiga Jerusalém. E irei outra vez e voltarei, virei outra vez e irei e voltarei, para que aonde eu estiver estejais vós também. Mas por que é tão importante pensar no céu? Pensar no céu para você recordar de pessoas que vocês amam, que vocês amavam, que por um motivo ou outro descansaram no Senhor. Pensar no céu faz você recordar de pessoas que frequentaram esta igreja, seja a igreja da Cidade Verde, seja a igreja de da onde for, por onde passaram, conheciam pessoas que hoje elas fazem parte da lembrança de vocês, das quais vocês então lembram com carinho dessas pessoas, seja na igreja, familiar ou no trabalho. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E aqui joga por terra a tese ou a teoria de que quem morre vai para o céu. E ele diz aqui: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o versículo 17: por essa ocasião de 1 Tessalonicenses, quando Jesus voltar agora, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, por ocasião da volta de Jesus, os que estiverem vivos e forem herdar as mansões celestiais serão o quê? Transformados, e vamos encontrar com Jesus nos ares. O que joga por terra também a teoria ou a tese de que o Velho Testamento foi abolido. Porque quando nós voltamos lá no Velho Testamento, Zacarias 14, versículo 4 menciona que após o milênio, quando Jesus voltar, e Ellen White, no grande conflito, menciona que haverá um lugar especial ali no Monte das Oliveiras, onde Jesus vai colocar o pé. A montanha vai se tornar uma imensa planície. E Ellen White menciona que dali Deus governará todo o universo. Zacarias 14, versículo 4. Mas por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu te afastará, nos afastará dessa vida carnal. Nascemos carnal, aqui nós passamos a nos tornar espiritual, aceitando a Jesus. A partir do momento que eu desço as águas batismais e aceito a Jesus, então eu dou o direito, eu assino um documento dando o direito de Jesus me representar diante do Pai. Porque a Bíblia menciona: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Todavia, porventura, caso vier a pecar, a partir do momento que eu deixo aqui as águas batismais tornando nova criatura, eu não estou imune ao pecado. Mas a partir do momento que eu reconheço o meu erro, então eu clamo a Jesus pedindo perdão. Aí a Bíblia menciona um advogado que ele se prepara com o Pai, que é quem? Jesus Cristo, o justo. Em Colossenses 3, 2 a 5 diz o seguinte: pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Quando eu amo mais os meus filhos, quando eu amo mais as coisas, mais do que Deus, eu não sou digno de Deus. Por que é tão importante pensar no céu? Pensar no céu ajudará você a perseverar e a honrar os seus compromissos. Qual é o nosso compromisso hoje?
diante de Deus e da congregação. Aqui, nesta carta, na 2 Timóteo 4, de 7 a 8, conhecemos a trajetória de Paulo, ou Saulo. Ele era judeu, ele era romano, ele já ouvira falar de um Jesus que pregava, que curava, que ressuscitava, mas ele era perseguidor, ele perseguia as pessoas e o fazia acreditando que estava fazendo o que era certo. Inclusive a Bíblia menciona que ele consentia na morte de Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva. Quando Estevão ali estava enterrado até a metade, porque era assim que eles faziam no passado para apedrejar as pessoas, eles enterravam até a cintura. E a primeira pessoa que o denunciou, que está dando testemunho, seja verdadeiro ou falso, era o primeiro a pegar a pedra e atirar contra aquela pessoa. E aí então ele consentia na morte de Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva. Mas Estevão dá um forte testemunho desde a queda dos nossos primeiros pais até aquele momento diante daquelas pessoas, movido pelo Espírito de Deus, um homem que tinha o Espírito de Deus em sua vida. E ele menciona que ele via o céu aberto, e ele menciona que ele via Jesus sentado à destra de Deus, sabendo que seria ali naquele momento morto, morreu testificando de Jesus. As pessoas do passado morriam pelo Evangelho, e nós hoje sequer conseguimos vivenciar esse Evangelho. E aqui então nós temos 2 Timóteo 4, versículo 7 a 8, de um homem de perseguidor passou a ser perseguido, e ali ele pressentindo, então Paulo pressentindo que estava prestes a morrer, estava ali morando numa casa de aluguel os 2 últimos anos em Roma. Ao lado, 24 horas por dia, naquela casa havia um soldado romano, aonde ele escrevia algumas coisas, passava as últimas informações, mas ele estava pressentindo que o fim estava próximo. Então ele escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ele diz, a qual o Senhor justo, juiz, reto juiz, me dará naquele dia. Mas ele escreve algo mais, e não somente a mim, mas também a todos que amaram a sua vida. Por que é tão importante pensar no céu? Pensar no céu lembrará você de onde investir tempo, talentos e tesouro. Nós observamos aqui as pessoas hoje cantando, 8 pessoas cantando, mais alguém que estava tocando violão, 9 por um. Deus deu a nós dons e talentos, das quais cabe a nós decidir qual é a melhor forma de trazê-lo para dentro da igreja. É claro que Deus, o Espírito de Deus toca em nossas mentes, em nossos corações. É por isso que nós vemos pessoas cantando, pessoas pregando, pessoas limpando a igreja, pessoas dando estudos bíblicos, pessoas distribuindo panfletos, mas cada um fazendo a sua parte, todos movidos pelo Espírito de Deus. Tempo, talentos e tesouro. Quanto tempo por dia você tem tirado para falar com Deus? 10% de 24 horas? Seria muita crueldade, 2 horas e 40 minutos. Mas você é bem mais simples que Pedro. Eu te pergunto, ao menos 10 minutos pela manhã, ao menos 10 minutos pela noite você tem falado com Deus? Em algum momento da sua vida, em algum momento da semana, na sua casa, enquanto teu esposo, tua esposa, ou os filhos, ou netos dormem, você tem levantado pela madrugada, sozinho na sua casa, no local, você tem buscado a Deus em oração, pedindo que Deus proteja, que Deus cuide, pedindo a Deus que quando você entrar nas mansões celestiais, você quer entrar de mão dadas com aquelas pessoas que você ama? Em algum momento da sua vida, você conversou com seu esposo ou com a sua esposa e disse: hoje nós vamos para a casa do nosso pastor. Não vamos nem entrar na casa dele, simplesmente vamos dizer: pastor,
Hoje eu e minha família estamos aqui para orar pelo Senhor e pela sua família. Em algum momento da sua vida você fez isso? Pela liderança local da igreja? Dízimos e ofertas. Como eu estou nos dízimos e ofertas? Às vezes o que nós ganhamos e quando temos que devolver aquela terceira parte, devolver. Eu poderia fazer tanta coisa, não é mesmo? Às vezes eu pago minhas contas do mês e não sobra dinheiro para me levar a minha família para comer um rodízio de pizza. A maioria das famílias do Brasil nunca poderão, uma vez por mês sequer, irmão, levar a família para comer um rodízio de pizza porque não tem dinheiro. Mas você precisa de fazer planos com Deus. Você precisa sonhar enquanto você viver aqui nessa terra, sabendo que o sonho maior é pensar no céu. E aqui em Mateus 6, 19 a 21 diz: não ajunteis para vós tesouro na terra. Não estou dizendo que você tem que ganhar e gastar tudo, não. Você precisa poupar, sim, porque você tem filhos, chega um momento que eles vão crescer, vai precisar de pagar a faculdade deles. Você pode precisar de a qualquer momento de um remédio, não é mesmo, irmão? E como comprar um remédio para a criança? Se você não tem dinheiro, você não tem um cartão de crédito, e muitas das vezes as pessoas ao redor que você poderia conseguir dinheiro, elas não te dão. Você precisa poupar. Nós vivemos em uma região na Baixada, Cuiabano, Cuiabá e Várzea Grande, que eu já observei muitas vezes à noite, em algum momento, quando estou indo para a igreja, eu passo diante de lanchonete, bares, eu vejo pessoas ali bebendo. Acaba a programação da igreja, eu volto para a minha casa, pessoas estão ali bebendo. Às vezes eu levanto de madrugada para fazer uma corrida antes de ir para o trabalho, eu observo que as pessoas amanheceram no bar ou nas lanchonetes, bebendo, gastando tudo o que tem. Fora da igreja tem muito isso. Dentro da igreja também tem, não com bebida, mas gastando com coisas fúteis. E vai chegar um momento na vida delas que vai fazer falta. Me lembro quando eu fiz a minha primeira faculdade, administração de empresas, eu gostava muito de assistir novelas. E eu me lembro de pessoas do passado, como eu assistia novelas, eu me lembro de atores e atrizes. E não é diferente com jogadores de futebol. E eu observo hoje nas redes sociais um em especial, que tinha um apelido de Beisola da Grande Família. O cara fez várias novelas, 13 anos da Grande Família. Ainda tem participação hoje em dia em alguns programas de TV, como o Dono do Lar. E vive nas redes sociais pedindo dinheiro para pagar o aluguel, que não tem dinheiro para pagar o aluguel. E o que fez com o dinheiro no passado? Quantos jogadores que eu conheci desde criança que ganhavam muito dinheiro, hoje não tem onde morar? Atores de novela, um seu candidato agora lá no Rio de Janeiro, um ator muito famoso, quando era criança ele era famoso, perdeu a última casa que ele tinha por administrar mal o dinheiro. Aqui, mas ajuntais para vós tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consumem. Versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O jovem rico vai até Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? O que Jesus disse a ele? Guarde os mandamentos. Senhor, mas isso eu já faço. Ai, então vende tudo o que tens, dá aos pobres. Vem e segue, porque Jesus disse: terá um tesouro no reino de Deus. No centro de Várzea Grande, ali na Praça Cuiabá, tem um Banco Bradesco bem conhecido. Se você passar ali, ontem em casa à tarde, tinha gente, ontem à noite tinha pessoas em casa, hein? E ambos os da tarde, os da noite, nós comentávamos sobre isso. Ali em frente à Praça Cuiabá, em muitos lugares não é diferente no Brasil e no mundo, ficam aquelas pessoas ali mandando se estacionar, eles ficam ali como se eles fossem donos, mas ali é público, e querem dinheiro, pessoas novas. E ontem, comentando sobre isso, eu perguntei por que não vão trabalhar em algum lugar, está precisando tanto de servente de pedreiro. E hoje, cada um de nós, seres humanos, aqui nessa terra, nos tornamos bons daquilo que nós fazemos diariamente, no nosso trabalho. Por que não trabalham como servente de pedreiro, poderiam se tornar grandes pedreiros, e ter dinheiro, ter a casa própria, mas eles não querem. Eles querem ficar ali. E eu moro ali bem no fundo da Sorpã. Eu terminei teologia à tarde, não pude ir para distrito, então eu trabalho, sou corretor de imóveis, é uma das coisas que eu faço.
E às vezes chega a pessoa em casa de noite, se você passar ali à noite, a minha casa é a única praticamente para com as portas abertas. O muro é alto, mas está pedindo, porque tem fome. E você observa para eles, são pessoas novas. E eu já disse aqui até uma vez sobre isso também, mas eu não vou, porque eu sou ruim? Não. Existem pessoas que eu tenho certeza que vocês conhecem que precisam de ajuda, e elas você vai ajudar porque você sabe que precisam de ajuda, mas essas pessoas não. Porque eles não querem trabalhar, se oferecem serviço, eles não querem, mas eles têm fome e querem comer. Eu moro ali desde 2019, naquele local, e antes da minha casa, um pouco ali entre a minha casa e a igreja central adventista, tem um pessoal ali, 3, 4 homens, não tem uma geladeira. Eu vejo sempre um rapaz saindo longe dos caras do gelada para que eles possam beber. 4 homens e não tem a coragem de comprar uma geladeira, porque não trabalham. A Bíblia está falando, mas não é isso. Você tem que guardar dinheiro, mas não é esse tipo de pessoa. Jó, quando você lê a trajetória de Jó no livro de Jó, você vai entender que Jó não ajudava qualquer pessoa, ele analisava a vida da pessoa para saber se era digna ou não. Por que é tão importante pensar no céu? Pensar no céu, e suas recompensas moldará as suas, a minha, as nossas prioridades. E Mateus 19:21, Jesus disse: você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no reino do céu. Ele disse: vem e segue. Porque é importante pensar no céu. Pensar no céu, nas belezas do céu, nos dá algo para esperar o quê? Ansiosamente. Aqui agora João, na ilha de Patmos, tendo a visão do céu, aqui ele escreve, e ele descreve em Apocalipse 22, versículo 1, 2 e 5. Ele mostrou o rio da água da vida, claro como cristal. Era tão claro, e ele disse que procedia do trono do Cordeiro de Deus. No meio da sua praça, de ambos os lados, no meio da praça, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. E as folhas é para a cura, é para a sanidade das nações. E a Bíblia menciona que cada vez seria frutos diferentes. Lá na minha casa eu tenho ora pronobis. Na frente da minha casa, na minha vizinha, na frente tem aquela árvore conhecida como moringa, ou moringueira, ou árvore da vida. Que quando nós fazemos a salada, seja qualquer uma delas, ou dessa moringueira, ou da ora pronobis, se eu corto e coloco no meio da salada, ela é tão poderosa, mas eu prefiro comer coisas qualquer. E quando eu ficar doente, eu prefiro ir para a farmácia e comprar um remédio. Ao invés de ter ora pronobis na minha casa, ao invés de ter uma moringa, se você, sua casa toda completada, pelo menos a ora pronobis, que ainda mais é bonita, aquela cor é verde, ela é tão verde, às vezes chega a ficar roxa, de tão bonita que é. E aqui ele diz: e ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz, nem de lâmpada nem a luz do sol, porque o Senhor Deus iluminará e reinará com eles por séculos. E por último, por que pensar no céu é tão importante? 2 Timóteo 4, versículo 6 e versículo 18. E aqui ele complementa, pressentindo que o fim estava próximo. Quanto a mim, ele diz: já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. E ele diz o seguinte: e o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará a salvo para o reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Eu quero terminar com uma cita de Ellen White. Ellen White foi convidada para um grupo de amigas, aos 17 anos de idade, para um pequeno grupo na casa de uma delas, chamada Eunice Hedges. Aos 17 anos de idade, fraca, com pneumonia dupla nos pulmões, escarrando sangue, tuberculose. Ela então resolve, movidas pelo Espírito de Deus, fraquinha, ir até aquele pequeno grupo de oração. E naquele momento, quando ela estava ali naquele pequeno grupo ali em oração, cantando, louvando a Deus,
ela descreve algo surpreendente, algo em 1 escrito, página 14. Enquanto eu orava, ela está dizendo, enquanto eu orava junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu estar subindo cada vez mais alto. Cada vez mais alto. O chamado do Espírito Santo de Deus se manifestou naquele momento. E Ellen White nunca mais introduziu o poder de Deus sobreveio sobre mim. Quando você lê os livros de Ellen White, ela sempre diz: foi-me mostrado. Foi-me mostrado. Vamos pedir que as crianças fiquem quietas só um pouquinho para que eu possa terminar, por favor, para que não tire a concentração. O chamado se manifestou pela ação do Espírito de Deus, então ela nunca mais introduziu essa frase. E essa visão de Ellen White nós podemos dividir em 3 partes. Da terra subindo para a cidade santa. Deus mostrou ela a visão. A segunda parte desta primeira visão, ela caminhou pela cidade santa e quando ela estava caminhando nessa visão, ela viu que quem estaria lá? Os irmãos Stockman, que pouco antes de 22 de outubro de 1844, eles haviam morrido. E a terceira parte desta visão, então Deus mostra a ela a cidade santa, a Nova Jerusalém. O sonho de Ellen White naquele momento, então, naquela visão, quando Deus mostra a ela uma fila, uma mesa quilométrica. A mesa era tão grande que ela não tinha começo e não tinha fim. E nessa visão ela observa que naquela mesa havia todo tipo de fruto que você podia imaginar e que não se podia imaginar. Naquele momento, então, na cabeça de Ellen White, ela descreveu que ela quis pegar um dos frutos para comer. A fruta era tão suculenta, mas me faz lembrar de Pedro. Depois que Jesus ascendeu aos céus e voltou, que ele estava na beira do mar da Galileia ali, ele estava assando peixes porque os discípulos estavam pescando. E quando Pedro veio, então, Jesus abraçou a Pedro e começou a caminhar com Pedro nas margens daquele mar. E por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Na terceira vez, Pedro entendeu e Jesus disse: apacenta das minhas ovelhas. Lá atrás Pedro havia negado a Jesus por 3 vezes, agora Pedro ali entendeu o chamado de Deus. E aqui Ellen White, então, quando ela quis pegar, eu imagino, assim como Jesus, eu imagino Jesus andando com Pedro ali no mar da Galileia. Jesus então abraça, isso é no meu pensamento, abraça Ellen White e diz: filha, ainda não. Enquanto os irmãos se preparem para cantar o hino final, Jesus diz: eu quero que você volte. Eu quero que você descreva tudo o que você viu em visão. Eu também quero que você se prepare. Porque se você se preparar, um dia você poderá voltar e comer dos frutos que você quiser. Comer dos frutos da árvore da vida. Esse foi o chamado de Deus naquele momento. E as instruções que Deus passou a Ellen White: volte, escreva tudo que você viu. E um dia você poderá estar aqui junto com todos. Vamos ouvir o hino final.
Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em Vamos orar? Querido Deus,
Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, nos abençoado e nos protegido. Neste momento especial estaremos nos deslocando para os nossos lares. Que teus santos anjos possam estar ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo. Mas peço, Senhor, humildemente, uma bênção especial a esta congregação. Aos irmãos que estão aqui à frente cantando, que vieram de outra igreja, que eles também possam ser ricamente abençoados em seu ministério. Amém. Pedimos uma bênção especial à família pastoral, em especial no próximo sábado, onde estarão todos na central do Cristo Rei, louvando e agradecendo o teu santo nome pelo término da igreja. Enfim, Senhor, esteja conosco ao longo dessa semana, que dentro em breve vamos adentrar, em nome de Jesus. Amém.